A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor igreja, a paz do Senhor a todos que estão assistindo essa live do culto dos adolescentes da IAC Alto Tarumã. E mais uma vez estamos aqui para adorar a Deus, para buscar a Deus, e estamos um pequeno número, né, aqui na igreja, respeitando, né, as normas. Mas eu tenho certeza que onde tiver 2 ou 3, ali o Senhor estará. E tenho certeza que Ele já está na casa de cada um que está conosco assistindo. E para nós começar o nosso culto de hoje, eu gostaria de chamar a Yasmin, a sua mãe Marlene e o seu pai Marcos para estarem adorando a Deus com um louvor da harpa. Sim,
seguida, vamos para o livro 127.
Hoje pela tarde tivemos uma live com o departamento infantil que foi uma bênção. E ouvindo esse louvor, fala que em breve nossos trabalhos aqui serão findos, que logo nos encontraremos ali no céu. Porque tudo que nós estamos passando nos dias de hoje vai ter um fim, vai acabar e nos aguarda momentos maravilhosos na nossa vida, ali no céu com Jesus, momentos que tudo que nós estamos passando hoje, nós não vamos nem lembrar que existiu. Só tudo que for de bom que nós vamos lembrar. Né? Que nós vamos estar ali louvando a Deus, ali na glória, quando Ele vier nos buscar. Por isso, cada problema, cada situação que você tem passado, é difícil, é complicado, você pensa que não vai conseguir, mas Deus não dá nada maior para a gente do que nós possamos aguentar, que nós possamos lutar. Ele conhece a força de cada um, Ele conhece o coração de cada um, e tudo que nós estamos passando, eu sei que ainda eu vou ver aqui no púlpito da igreja muita gente testemunhando de grandes bênçãos que Ele vai fazer em sua família. Agora eu quero chamar a irmã Luciane para estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Papai do Senhor Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, do versículo 37. Todos acharam? Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus, porque está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nós possamos guardar bem essa palavra, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem essa pandemia está separando nós do amor de Deus. Porque nós, nas nossas casas, nós estamos presentes na presença do Senhor. Aqui, né, nós tiramos um tempinho também. Sempre nós temos que estar com o nosso coração disposto a fazer o melhor para Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelas oportunidades, Senhor, de estar na tua presença novamente, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto, Senhor, dos adolescentes, Senhor, que eles possam, Senhor, sair daqui, Senhor, com o coração transbordante da tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a Giovanni, Senhor, que está, Senhor, na frente, Senhor, desse culto, Pai, que ela possa ser usada, abençoada, Senhor, aqueles que vão louvar, Senhor, quem vai ministrar a palavra, Senhor, que o Senhor use, Senhor, grandemente a vida de cada um, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilha, Senhor. Santo Espírito, aleluia. Agora eu quero chamar a Nath para estar adorando. Esse é o primeiro lá mesmo. Só os irmãos para aparecer, amém? Todos por em pé.
Eu quero, antes de continuar o culto, contar um breve testemunho que aconteceu comigo. E para os irmãos verem que, mesmo durante essa pandemia, pode achar assim, será que Deus me abandonou? Será que Deus não abandona ninguém? É nós que abandonamos Ele. É nós que deixamos Ele de lado por qualquer problema. E comigo, irmãos, aconteceu já alguns dias atrás, na verdade, algum tempo atrás, Deus me mostrou aqui na igreja, logo no começo da campanha, foi feito um jejum, que nós começamos no sábado, e no domingo, pela manhã, quando eu estava na minha casa, Deus, de manhã na oração, na campanha, Deus me mostrou, durante a oração, eu falando para Deus nos livra de tudo isso que está acontecendo, e Deus começou a me mostrar algo muito assim, eu falei, meu Deus do céu, só Deus mesmo para fazer isso, para mostrando como se tivesse vindo do céu uma proteção sobre a minha casa, sobre a casa dos meus familiares que moram aqui no bairro Alto, mostrando o bairro Alto e essa proteção caindo por cima, em cima dos nossos lares. E de tarde, quando eu estava de joelho dobrado ali no banco,
eu falei, Deus, e os irmãos aqui da igreja, como que vai ficar? E ali mesmo Deus voltou de volta para aquela visão que ele tinha me mostrado de manhã. E enquanto eu estava de joelho dobrado ali, Deus começou a me mostrar o rosto, a feição de cada irmão aqui da igreja e essa proteção caindo sobre todos esses irmãos. E todos os irmãos aqui da igreja como se fosse assim, eu não sei dizer que palavra é essa, o que era aquilo que caiu, mas algo assim, que na hora que caiu, toda aquela coisa, aquele aperto que eu estava, assim, desapareceu. Assim, para mim foi uma proteção dos céus que veio para os membros, todos os irmãos aqui da igreja, que Deus tem nos guardado. E aí, passando alguns dias, a minha sobrinha e a minha irmã ficaram com suspeita, né, do Covid-19 e foram fazer o exame. E durante a semana, enquanto foi feito o exame, né, foi esperando os dias para vir o resultado, eu comecei a falar para Deus, o Senhor me mostrou aquele dia. E eu tenho certeza que aquele dia o Senhor mandou proteção para todos nós. E no sábado que ia sair o resultado dela, da minha sobrinha, né, e ela tinha todos os sintomas, né? Estava com sintomas e ela tem bronquite, ela tem vários problemas de saúde, né? E no sábado de manhã eu estava lavando a louça, daí eu comecei até uma hora e falei assim, meu Deus, será mesmo? Será que Deus me mostrou e será que eu não entendi direito? Não sei, comecei aquela dúvida que a gente coloca às vezes na nossa cabeça, achando, será que é verdade? Será que porque estava tudo assim, tudo levava a crer que ia acontecer, e naquele mesmo momento, Deus colocou no meu coração para mim ver meu celular. E as pessoas que convivem comigo sabem que eu não sou muito de ficar em celular. E eu parei de lavar louça e fui ver o meu celular. E na hora que eu fui abrir o meu celular, a primeira coisa que estava no meu celular, eu vi que tinha aquele monte das mãozinhas, né? Eu falei assim, eu vou abrir para ver o que é isso, né? No grupo da minha família. Aí estava lá minha irmã falando que tinha dado negativo para Covid o exame da minha sobrinha. E no outro dia eu fiquei sabendo também que o da minha irmã deu negativo. Aí para mim eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, eu errei de pensar que, sei lá, podia ser porque aquele dia a paz que eu senti, de que Deus estava protegendo a todos nós, isso não ia ser em vão. Isso tenho certeza que Deus está guardando a cada um de nós. E tenho certeza que Deus está guardando a cada irmão que está aqui, a família. E os que estão nos assistindo aqui, eu tenho certeza que Deus estará os livrando, os protegendo durante todo o mal. Agora eu quero chamar a Giovana para estar adorando a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim a mente, somente dele mais ninguém. A Deus seja o
Agora eu gostaria de chamar o pastor para essa uma palavra de fé. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, neste momento, contribuir com os nossos dias, nossa oferta para a obra do Senhor. Quero agradecer a Deus já pela vida dos nossos queridos irmãos, que são mantenedores da obra do Senhor, né? Os irmãos que têm aí contribuído com alegria. Que Deus possa abençoar você, tua casa, tua família, que Deus possa prosperar. E sabemos que nós, fazendo a nossa parte com a obra de Deus, sendo fiel nos nossos dias, na nossa oferta, Deus também tem sido fiel para as nossas vidas, não deixando faltar nada. Em Tiago, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé, se as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o crê e estremece. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, o que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão e Deus, e foi-se isso imputado por justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Lembrando de Abraão, né? Ele sempre tirou os dízimos das suas vacas, dos animais, entregando para o Senhor. Primeiro ali que ele entregou para Melquisedeque, não é verdade? Os irmãos que lêem a Bíblia sabem do que eu estou falando aqui nesta noite, mas eu estou falando aqui da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E os nossos dízimos, nossas ofertas, nós entregamos por fé. Como foi feita uma mensagem, ensinação aqui da tarde, né, irmão Giovanni? Que tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar na terra, né? Mas tudo que você contribuir para a obra do Senhor, teus dízimos, tuas ofertas, tua oferta missionária, quando chegar lá no céu, nós vamos receber a recompensa da parte do nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. E se nós formos lá em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10, aonde diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento da minha obra. Aí ele diz assim, irmão Nivaldo: fazei prova de mim, se eu não abrirei o quê? A janela de quem? Do céu. Está falando de céu, irmão. E derramarei uma bênção sobre a tua vida. E por causa de vós, repreenderei o quê, irmão? O devorador. Não é o pastor que vai orar para repreender o devorador, não é o teu esposo, tua esposa, não, é você. Quando você está entregando o que é do Senhor, você está repreendendo o devorador, o imigrador, o cortador. E às vezes as pessoas ganham dinheiro, gastam e falam: poxa, mas não me sobra nada. Ei, faça prova com Deus, entregue o que é do Senhor, aí você vai fazer prova com Ele e você vai ver que as coisas vão se multiplicar. E eu estou dizendo aqui, é por fé, irmão. Você dizima, né, por obediência e por fé. Fé, você crê e fala: não, eu vou entregar o que é do Senhor e não vai faltar, porque Deus é fiel para cumprir a tua palavra. E o próprio Jesus falou, né, se você tiver 2 túnicas, o que acontece? Dá uma para o teu irmão, né? Quantas pessoas, ainda mais nesse frio da nossa grande Curitiba, né, precisando aí de um agasalho, né, principalmente esse frio aí importante. Mas, queridos, nós somos igreja, e a igreja do Senhor, ela faz a diferença. Às vezes você pode falar: pastor, eu tenho lá na minha casa um sapato, eu quero doar para a obra missionária, eu tenho lá um casaco, esse aqui mesmo, ó, o irmão Daniel, que me deu um Fonseca, né, falou um dia, ele chegou: pastor, está frio, eu vou te dar esse casaco. E tem me servido, viu, irmão Nivaldo? Esses dias de frio aí, tem me servido bastante, porque tem aquecido. Então, meus queridos, vamos lembrar do nosso próximo, amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você, pela tua finança nesta noite, os nossos queridos irmãos também que estão nos assistindo, para que Deus possa abençoar sua vida financeira. As adolescentes depois vão cantar enquanto nós contribuímos. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua santa presença através de oração. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida financeira dos teus servos, abrindo a porta, repreendendo devorador, migrador, portador, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra. Abençoa a vida dos teus filhos na área financeira, abrindo todas as portas, Pai, suprindo todas as necessidades. Senhor, abençoa todos
os mantenedores da tua obra, aqueles que têm trazido com fé, obediência, porque crê no Deus que cumpre com a palavra que diz que multiplica. E eu creio no Deus da multiplicação, o Deus que repreende todo o mal dentro da nossa casa, o Deus que cumpre com a sua palavra. Jesus, abençoe os teus servos, é o que eu te peço, já te agradecendo hoje e sempre. Amém. Os adolescentes louvando ao Senhor. Adolescentes, salve o nosso capaz do Senhor. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, veja brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ora as florestas murmurando ao vento e ao bem que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste meu filho amado por amor a mim, meu coração que nele vos
Maravilha, Senhor. Saúde. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos na paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para nós é uma alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor neste culto de adolescentes, né? Eu estava me lembrando que eu desci as águas do batismo com 15 anos de idade, adolescente, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi entregar a minha vida para o Senhor Jesus e deixar que Ele dirigisse, que Ele Aleluia. andasse na frente, que Ele mostrasse a direção, né? E é bom quando os adolescentes eles têm esse desejo no coração, né, de servir a Deus de verdade. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. João 15, e versículo 16. Vocês podem ficar com a Bíblia no jeito que nós vamos ler mais alguns versículos. Nós vamos começar com João, capítulo 15, versículo 16, que diz a palavra do Senhor assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Pode tomar o vosso assento. Nós vamos falar então, irmãos, nessa noite, a respeito dos escolhidos por Deus. E a gente muitas vezes pensa que nós precisamos escolher Jesus, a gente às vezes pensa que nós precisamos fazer essa decisão, mas às vezes a gente não para pensar. Eu gostaria de chamar a atenção dos adolescentes para isso. Antes que você escolhesse Jesus, ou antes que você decida escolher Jesus, a palavra do Senhor está dizendo que Ele já te escolheu. A palavra do Senhor está dizendo que você é escolhido por Jesus. A palavra do Senhor está dizendo que Ele, dentre tantos que existem na face da terra, Ele olha para cada um de nós, sabendo quem nós somos, sabendo as nossas fraquezas, nossas limitações, sabendo as nossas qualidades e também os nossos defeitos, e Ele olha para nós, como a gente costuma dizer, Ele olha dentro do nosso olho, né? Aquela pessoa que está bem próximo, aquela pessoa que está pertinho de você, Ele olha bem para você e fala assim: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. Eu te escolhi. Ser escolhido por Deus é um privilégio. Ser escolhido por Deus é algo maravilhoso. Ser escolhido por Deus é algo que, se nós pensarmos assim, refletirmos, é a melhor coisa que existe. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, Ele está dizendo para a pessoa assim: eu quero andar com você,
Eu quero estar onde você está. Eu quero a sua companhia. Eu quero ouvir o que você tem para falar, porque a sua opinião é importante para mim. Eu me importo com você, eu sei dos seus sentimentos, eu sei do seu coração, eu sei dos seus desejos, dos seus sonhos. Tem coisa melhor do que isso? Existe algo melhor do que ter Deus junto de nós? E Ele não somente se importa com os nossos problemas, não, mas Ele se importa com quem nós somos. É por isso que os pastores nos ensinam a orar. Porque Deus, Ele quer ouvir as nossas palavras, Ele quer ouvir o nosso sentimento, Ele quer ouvir os nossos pensamentos também. Ele quer ter relacionamento conosco. Por isso a melhor coisa que existe é ser escolhido por Deus. Ele fala: eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas o que significa ser nomeado por Deus? Irmãos, o reino de Deus é organizado, é coisa séria. O reino de Deus não é bagunça, não é de qualquer jeito. É tudo certinho, tudo organizadinho. A palavra do Senhor diz que lá no céu existe um livro onde está o nosso nome registrado, o livro da vida. Está garantida a nossa salvação. Se você entrega a sua vida para Jesus, aceita Ele como seu Salvador. E como Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Se você faz isso, teu nome está registrado lá no céu. É organizado o negócio, não é de qualquer maneira. Você já percebeu que quando o governo escolhe, quando um presidente, um governador, um prefeito, ele escolhe os seus secretários, ele escolhe os seus ministros, já ouviu falar que eles são nomeados? E se você abrir o Diário Oficial, que é um registro onde todos os dias é ali escrito as coisas legais que precisam ser publicadas, lá no Diário Oficial vai estar o nome da pessoa. Fulano de tal, sobrenome tal, a partir de hoje ele é, vamos dar um exemplo aqui, secretário das comunicações. Ele foi nomeado. Porque não basta lá o governador escolher ele. Simplesmente escolher ele não tem autoridade para nada. Mas quando sai no Diário Oficial que ele foi nomeado para ser o secretário das comunicações, a partir daquele dia, todos têm que responder para ele, prestar contas para ele. Ele é o responsável, ele tem os recursos à disposição, ele tem autoridade para dar ordem, para mandar fazer, para mandar desfazer, para trocar de lugar, porque ele foi nomeado para aquilo ali. E Jesus está falando que quando ele escolhe, ele também nomeia. E o escolhido, ele é nomeado para quê? Nomeado para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então você não foi escolhido para nada. Você não foi escolhido para ser mais um, não. Mas Jesus te escolheu porque Ele conta com você. Jesus te escolheu porque Ele sabe quem você é. Você não sabe do teu amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, o que está preparado para você amanhã, mas Ele sabe. Você não sabe talvez como vai ser o seu futuro, aonde você vai morar, mas Ele sabe. Você não sabe qual vai ser sua profissão, você não sabe o que o futuro reserva para você, mas Ele sabe de tudo. E por isso Ele te escolheu. Ele está contando contigo. Ele tem uma obra na sua vida.
E o plano dele é que você dê muito fruto e o seu fruto permaneça. Aquele que está ligado em Cristo. Neste mesmo livro de João, capítulo 15, o mesmo que nós lemos, versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ele está dizendo: eu sou o tronco, eu sou a árvore, vocês são os galhos. Mas o galho, se ele estiver ligado na árvore, ele vai produzir fruto. Agora, se ele for arrancado da árvore, ele serve só para lenha, só para queimar. Não produz mais nada. Assim precisamos ser nós. Precisamos estar, somos apenas um galho, mas precisamos estar ligados nele. E a vida que flui dele vai fazer com que nós produzamos frutos. Frutos que permanecem. Foi para isso que Deus te escolheu. E o escolhido, ele tem unção. O escolhido de Deus, ele tem unção. Lá no Antigo Testamento, o que significava unção? É mais ou menos isso que eu falei aqui de ser nomeado. A pessoa, quando ele era ungido, ele estava sendo publicamente reconhecido, recebendo autoridade para exercer aquela tarefa. O sacerdote, quando ele era ungido sacerdote, ele estava recebendo autoridade diante de Deus. A partir daquele momento ele era sacerdote. Ele representava as coisas de Deus. E diante do povo também, o povo via aquele homem ungido, derramaram óleo sobre sua cabeça, todo o seu corpo. A partir de agora o povo tinha que respeitar, porque ele era ungido de Deus. Ungido tem autoridade. O escolhido de Deus, ungido por Deus, ele tem autoridade. É por isso que o mundo ele olha para nós com olhos diferentes, porque ele sabe que nós não somos iguais a eles. Eles olham para nós e veem que alguma coisa de diferente tem em nós. Alguns se admiram e falam: nossa, que bonito. Você tem alguma coisa diferente em você, alguma coisa de Deus. Mas também tem aqueles que ficam com inveja, que vão olhar e falar: você não é igual a gente, então fica para lá, fica longe da gente. Você é chato, você é quadrado, a gente não quer ficar perto de você. Mas não importa. O importante é que nós pertencemos a Deus. O importante é que nós somos escolhidos de Deus. O importante é que nós estamos ligados nele e nós estamos a serviço dele. Aonde quer que nós vamos, nós somos instrumento de Deus. As palavras que saem da tua boca são diferentes. E quando você começa a perceber isso, você começa a usar as suas palavras para abençoar as pessoas. Você pode não perceber, mas tem gente que se aproxima de você só porque a palavra que você fala traz paz no coração dele, no coração dela. Tem gente que quer andar perto de você só porque você traz algo que o mundo não traz. A tua companhia faz a diferença na vida dessa pessoa. Nós temos um exemplo prático aqui nessa igreja. Todos aqui conhecem o Lincoln, jovem aqui da igreja. E quando nós éramos ainda adolescentes, o Lincoln estudava ali no Colégio Cecília Meirelles, pertinho aqui da igreja. E ele falou para um amigo da escola, começou a falar de Jesus e convidou ele para vir na igreja. Aquele garoto veio, aceitou a Jesus, entregou a vida dele para Jesus. E começou a participar dos cultos. E fez amizade com os jovens da igreja. E começou a cultuar.
e começou a ouvir a palavra, e Deus começou a trabalhar na vida dele, e Deus falou para ele assim: eu vou usar você como um pregador da minha palavra. E daqui a pouco ele começou a pregar, e ele ia por todas as congregações, os irmãos convidavam, e ele pregando, e animado, e cheio da presença de Deus. Naquela época ainda que o pastor Marco Feliciano pregava muito nos congressos de suspensório, né? E os jovens todos usavam suspensório, ele também usava. Ia pregar nas igrejas de suspensório. E ele se tornou um homem. Deus preparou uma esposa. E ele foi para São Paulo ser missionário. Está lá servindo a Deus, pregando a palavra do Senhor. Uma alma que foi ganha porque alguém falou de Jesus para ele na escola. Porque alguém falou para ele assim: olha, Jesus quer salvar você, Jesus te ama, vamos lá na igreja. Nós tivemos agora a EBJ alguns dias atrás, e o pastor Elianai Cabral trouxe algo que eu achei muito importante para nós como igreja, algo que nós precisamos falar e praticar na igreja. Quando no início da igreja o Espírito Santo desceu e as pessoas foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer que veio uma perseguição e eles foram espalhados por todos os cantos. E ali começou o crescimento da igreja, porque estavam todos em Jerusalém. Mas aquela perseguição fez com que eles fossem levados para vários lugares. E aonde o crente chegava, ele começava a falar de Jesus. E começavam a se fazer cultos. E começavam as pessoas a se reunir. E Jesus começava a salvar, batizar, curar e fazer milagres e maravilhas. As pessoas iam se convertendo e a igreja virou isso que nós conhecemos hoje. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje o Evangelho já foi levado para quase todos os lugares. E se nós formos olhar para nós, a nossa ação hoje ela não está sendo eficaz como pregadores do Evangelho. Porque a gente não está mais indo levar a palavra. A gente quer que as pessoas venham aqui dentro da igreja para ouvir a palavra. Tudo bem, isso funciona. Mas agora eu pergunto, nós estamos convidando as pessoas para vir aqui dentro ouvir a palavra? Será que é o pastor que tem que sair sozinho convidando todo mundo para vir aqui ouvir a palavra no domingo à noite? Ou será que somos nós, irmãos? Ou será que cada um de nós não poderíamos convidar alguém e dizer: olha, vamos lá na igreja, você vai ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus? Sabe quando aquela pessoa chega para você e fala assim: olha, minha vida está difícil, eu perdi o emprego, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na minha casa, com meus irmãos, com meus pais. É essa hora que você fala: vamos na igreja, vamos lá ouvir a palavra, domingo tem um culto abençoado, vamos lá que Deus vai falar com você. Isso é dar fruto, isso é ser árvore frutífera, isso é ser o galho que está ligado na videira, e todos nós podemos fazer isso, todos nós. Quer fazer um teste? Eu te convido, te desafio a fazer um teste. Faça uma oração hoje e fale assim: Senhor, coloca alguém no meu caminho. Envia alguém, Senhor, no meu caminho que eu possa convidar para ir na igreja. E você vai ver se Deus não vai mandar alguém que vai chegar para você e falar: puxa, eu estou com tanto problema, aconteceu tal coisa, estou precisando, eu não sei o que fazer. Vai ser a hora de você chegar e falar: olha, foi Deus que mandou você.
Foi Deus que mandou você porque Ele quer que você vá lá na igreja ouvir a palavra dEle. Ele quer falar com você. Então os escolhidos de Deus, Ele tem unção e tem autoridade para fazer isso. Mas tem também uma coisa. O escolhido de Deus, ele precisa vigiar. Eu não sei se todos conhecem, eu acredito que sim, a história de Sansão. Sansão foi um nazireu. O que era um nazireu? O nazireu, ele era um homem que ele era desde o ventre da sua mãe. Ele era escolhido e ele era consagrado a Deus. Como é que era essa consagração? A mãe, desde que ela estava grávida, ela não podia beber bebida forte. Quando a criança nascia, não podia cortar o cabelo. E aquela criança, ela era separada. Ela era consagrada a Deus. E aquele voto do nazireado, ele poderia durar a vida toda da pessoa. Enquanto ela estivesse cumprindo o voto, a pessoa, ela era consagrada para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor. E Sansão, então, desde o ventre foi escolhido. Deus falou com a mãe que ele estava sendo escolhido no ventre. Mas Sansão nasceu, cresceu, e no seu tempo o povo estava sendo oprimido pelos inimigos, pelos filisteus. Porque o povo de Deus era desobediente. Então, quando Deus abençoava, eles começavam a desobedecer, a fazer o que eles queriam, que eles bem entendiam, sem obedecer a palavra de Deus. Aí vinha perseguição, vinha fome, vinha dificuldade. Aí eles começavam a servir a Deus, se humilhavam, pediam misericórdia. Aí Deus enviava um juiz, alguém para libertar o povo. Aí quando estava tudo bem, eles se rebelavam de novo. E durante muito tempo eles viveram dessa forma. E foi assim nesse período que Sansão nasceu. Foi assim nesse período que Sansão cresceu. E Sansão, ele era um nazireu. Ele foi separado por Deus. E a maneira como Deus usava Sansão era através de uma força extraordinária. Era através de uma força inexplicável, uma força que somente o Espírito de Deus poderia dar a ele. Eu ouso dizer, na minha opinião, no meu entendimento, que a força de Sansão ela era tamanha que se não fosse um milagre, nem os seus músculos aguentariam as coisas que ele fazia. Não aguentaria. Arrebentaria, né? Haveria rompimento de tendões, de músculo, tudo. Mas a presença de Deus na vida dele fazia um milagre. Algo sobrenatural. E ele realizava grandes feitos. Com uma queixada de jumento, não foi com uma espada, não foi com um pedaço de osso. Ele lutou contra 1000 homens e matou os 1000. Ele carregou os portões da cidade sozinho nas costas. Era algo monumental, gigante. Só que Sansão, ele era escolhido, ele era ungido de Deus. Mas ele não vigiou. Ele achou que porque ele tinha essa unção, ele achou porque Deus usava ele, porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele, ele poderia fazer qualquer coisa. Ele começou a se afastar da palavra de Deus. Começou a se afastar das ordenanças da palavra de Deus. A palavra de Deus dizia que ninguém poderia tocar em alguma coisa morta, em animal morto. Muito menos o nazireu. Aí Sansão vai lá, acha um leão morto. Ele não podia tocar.
Mas ele vai lá e vê que no leão morto tinha um favo de mel. As coisas erradas sempre parece que tem alguma coisa boa no meio. Quando a palavra de Deus diz não para você, sempre parece que tem alguma coisa boa ali, mas não é boa. É alguma coisa que vai te corroer. Você já viu a ferrugem, como que ela trabalha? A ferrugem, ela não enferruja do dia para a noite. Se você pegar um ferro grosso e colocar ele ali fora no tempo, no sereno, amanhã não vai ter acontecido nada. Ele vai dar um pouquinho amarelinho, assim, mas ele vai estar forte, igual, duro, firme. Mas deixa ele lá para você ver. A ferrugem vai comendo. O tempo vai passando, demora, não é de um dia para outro. Mas vai chegar um dia que você vai chegar lá, aquele ferro não existe mais. Ele virou poeira, porque a ferrugem foi comendo. E um dia ela comeu tudo. Assim são as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus. A palavra de Deus dizia que não podia tocar no morto. Ele foi lá, viu que tinha um favo de mel. Ele falou, não posso deixar esse mel aqui. Eu não posso ir embora e deixar esse mel tão bom, tão gostoso aqui. Então ele pega aquele favo de mel, ele come, ele leva, ele ainda entrega para o seu pai e para a sua mãe comerem também. Eles não sabiam que o mel estava vindo de um leão morto. Eles pecaram sem saber, porque eles também comeram. E Sansão não falou para ele que aquele mel estava vindo de um leão morto. Sansão começou a brincar com a desobediência. Então ele vai e se apaixona por uma mulher de Gaza. Aí os seus pais falam para ele assim, meu filho, a lei manda que nós escolhamos para nós, para nos casarmos, as pessoas aqui da nossa terra, do nosso povo. Será que não tem uma moça aqui que você possa escolher, meu filho? Por que você vai escolher uma moça lá do outro povo? Mas ele não escuta o conselho dos pais. Ele queria aquela. Ele não quis ouvir o conselho. E como é triste alguém que não sabe ouvir conselho. Porque o conselho foi algo que Deus inventou. É um ensinamento. É dizer para a pessoa fugir do erro, daquilo que vai prejudicar ela. Mas Sansão não escutou o conselho. Ele preferiu fazer a sua vontade, aquilo que ele queria. E a história vai dizer que depois roubaram a mulher dele. Os pais da mulher dele entregaram ela para outro homem. Sansão ficou sem a mulher, sofreu uma confusão tremenda por falta de ouvir o conselho. Aí depois Sansão ele vai brincar pior ainda. Ele vai deitar nos braços de Dalila. Ele vai brincar com a sua força, com a sua unção. E o final da história é muito triste. Porque Sansão fica cego, Sansão é levado como escravo, um homem que tinha uma força que ninguém podia controlar. Então, a pessoa que é escolhida por Deus, ela precisa ter discernimento, ela precisa vigiar, ela precisa saber que as coisas erradas não são para nós, as coisas do mundo não são para nós. As coisas do mundo são passageiras, são momentâneas, mas aquilo que Deus tem preparado para nós é eterno.
Aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, ninguém poderá tirar. Deus sempre tem o melhor preparado para nós. Se for usar o exemplo de Sansão, a esposa que Deus tinha preparado para ele era muito melhor, irmão. Mas ele não quis ouvir o conselho. O escolhido, ele precisa também saber fazer escolhas. Ele precisa saber quando é o momento de abrir mão de alguma coisa. Quando é o momento de dizer não. Toda escolha, ela implica em você ganhar alguma coisa e você perder alguma coisa. Sempre é assim. Sempre que você precisar fazer uma escolha, você vai ter que abrir mão de algo para ficar com outra, com o outro lado. Por exemplo, se você vai numa loja e você vê lá um casaco azul muito bonito, mas você vê também um casaco vermelho muito bonito. Aí você começa a imaginar você com o casaco azul, ele vai combinar com aquela calça jeans. Mas o casaco vermelho vai combinar com aquela outra roupa. Mas você precisa escolher um. Se você escolher o azul, você vai ter que deixar o vermelho para trás. E se você escolher o vermelho, você vai ter que deixar o azul para trás. E na vida da gente é assim. Sempre que você faz uma escolha, você está deixando algo para trás. Então procure fazer as escolhas de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Faça as escolhas deixando a palavra de Deus como prioridade. A obediência ao Senhor como prioridade. A comunhão com Deus como prioridade. E você vai ter uma vida maravilhosa. Aleluia. Você vai ter uma vida feliz. Uma vida sem igual. Para nós finalizarmos aqui, o escolhido ele também precisa saber ser corrigido, ser repreendido. E eu quero falar sobre isso usando um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 9 e no versículo 10. A palavra de Deus diz assim: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Paulo havia enviado uma carta para os irmãos em Corinto, e uma carta dura, corrigindo, falando: olha, vocês estão errados aqui, vocês precisam mudar, porque não foi assim que eu ensinei vocês, não foi esse evangelho que eu ensinei para vocês, vocês estão sendo carnais, vocês não estão sendo espirituais, então voltem para o caminho que eu ensinei quando eu estive aí no princípio. Aleluia. E aí aqui na segunda carta, Paulo vai dizer assim: olha, eu estou muito feliz pelas notícias que eu recebi, porque eu acabei de receber a Tito, que veio aí de Corinto, me trazendo tão boas notícias. E aí ele fala esse texto que nós lemos aqui: ainda que eu tenha contristado vocês com a minha carta, eu não me arrependo, embora eu já tivesse me arrependido quando eu vi a carta, quando eu vi que ela contristou vocês. Ele estava dizendo assim: olha, como pastor de vocês, eu também fiquei triste, eu fiquei chateado de ter que mandar aquela carta,
de ver, de saber, de chegar a notícia que vocês ficaram tristes por receber a repreensão. Me doeu no meu coração como pastor. Mas agora eu me alegro, porque eu estou vendo que vocês foram contristados para o arrependimento segundo Deus. Ele fala assim: agora eu estou feliz porque vocês foram contristados. Porque vocês foram contristados para o arrependimento. E o arrependimento opera a salvação. Então, às vezes, irmãos, o crente ele vem para a igreja e ele ouve aquela palavra e ele sai da igreja assim, ó, com o coração rasgado. Mas ele precisava ouvir. Aleluia. Aquela palavra parece que machuca, ele volta para casa chorando. Mas ele precisava ouvir. Amém. Glória a Deus. Porque aquilo ali vai operar o arrependimento. Aquilo ali vai fazer com que ele pare, reflita e se humilhe na presença de Deus e fala: Senhor, me perdoa, porque eu percebi que eu estou errado e eu não quero andar errado, eu quero andar na tua presença direito, no teu caminho. Glória a Deus. E ali opera a mudança. Ali, quando ele se levanta restaurado. Ele se levanta perdoado. Ele se levanta em comunhão de novo com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Porque o pecado ele vai apagando a chama do Espírito em nós. Quando a gente está errado, não é que o Espírito Santo não esteja, ele está junto com a gente. Inclusive quem convence a gente do erro é ele. Mas ele está ali do teu lado te falando: muda, muda. E você não consegue sentir a presença dele por causa do teu erro. Mas quando você se arrepende é tão gostoso. Aleluia. Quando a gente se arrepende, parece que o Senhor nos abraça. Parece que o Senhor, Ele faz igualzinho a palavra do filho pródigo. Que o pai vai correndo encontrar o filho ainda no caminho, abraça e beija ele. Assim é Deus quando nós nos arrependemos. Ele nos abraça, a gente volta a sentir a presença de Deus e a gente é restaurado. Aleluia. E eu gostaria de dizer para você, você que é escolhido de Deus, você que é ungido, você que se encaixa nessas características dessa palavra, eu quero que você nunca se esqueça de uma coisa, é que você tem um dono. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O escolhido, ele tem um dono. Você não anda sozinho, você pertence a Deus. Ninguém pode tocar em você, sabe por quê? Porque você tem um dono. Ninguém pode te prejudicar porque você tem um dono. O inimigo, ele não pode tocar na tua vida porque você tem um dono. Você pertence a Ele. Ele te purificou como povo seu, propriedade de Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e vamos devolver aqui a palavra para a direção do culto. Aleluia. E se você nessa noite, essa palavra falou com você, tome uma posição. Aquilo que o Espírito Santo está tocando aí no teu coração, faça um propósito com Aleluia. Deus. Faça um propósito de fidelidade. Faça um propósito de você servir ao Senhor. Talvez você se ache pequeno, talvez você não saiba o que fazer,
mas faça um propósito com Deus. Aleluia. Fala, Senhor, me usa da maneira que eu sou. Coloca as tuas palavras na minha boca. Coloca alguém no meu caminho, Senhor, para que eu possa ser uma bênção na vida de uma pessoa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, diante desta palavra, Senhor, da Tua palavra, Pai, que foi pregada aqui, nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Agora nós te pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos, Pai, que todo impedimento ele seja quebrado, ele caia por terra. Ó Deus maravilhoso, aleluia! E que haja, Pai, aleluia, uma mudança através dessa palavra, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança, Senhor, aleluia, com relação ao chamado, Pai, e a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Ó Deus, traz um despertamento ao nosso coração, que nós possamos, Senhor, sermos, Pai, um vaso nas Tuas mãos, que nós possamos, Senhor, gerar frutos aonde nós estamos, que nós possamos dar fruto para o Teu reino, para aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, prepara cada um de nós, que nós possamos também ter crescimento, Pai, que nós possamos a cada dia ser um pouco melhor para servir o Teu reino, para ser servidor, para ser, Senhor, aleluia, um chamado e nomeado para a Tua obra. Usa, Deus, as nossas vidas, ainda que pequenos que somos, Senhor. Usa-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu plano, o Teu propósito para a nossa vida, Pai. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aceite um minutinho, já vamos estar encerrando. Queremos agradecer a Deus por esta palavra, pela vida do presbítero irmão Luiz. O Giovanni convidou, né, o presbítero irmão Luiz, nosso segundo dirigente, para trazer essa palavra. Uma palavra maravilhosa da parte de Deus, né? Lá o tema lá, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Queridos, amanhã pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, das 9h30 às 10h30. Gostaria que os irmãos estivessem aqui presentes, uma classe única, né, de adulto e jovem. O tema de amanhã: as causas da desunião devem ser eliminadas. O irmão Joel vai estar ministrando a palavra de Deus. E à noite nós temos um grande culto. O missionário vai colocar lá o escute esse louvor lá. Pega um pouquinho. Vamos lá, Marcos, pega um pouquinho. Glória a Deus. Apenas sua história ficou. Glória a Deus. De nome. Os irmãos sabem quem está cantando? Oi? Tony Louvor bonito, né? 30 anos de Tony Tito. E amanhã eles estarão aqui às 19 horas. Às 19 horas amanhã, um grande culto evangelístico com a presença da dupla Tony Tito, comemorando aí os 30 anos de carreira, 30 anos de louvores, 30 anos ganhando almas para Jesus Cristo. Eles têm viajado esse Brasil todo aí, né? E graças ao bom Deus, Deus tem usado eles. Irmãos, vão estar aqui. Queridos, nós temos poucos lugares. Nós temos poucos lugares porque estamos usando 30% do espaço. E os irmãos, né, procuram vir um pouco mais cedo para ganhar seu lugar, porque deu o espaço, já não dá para a gente colocar mais pessoas. Mas, graças a Deus, nós estamos bem controlados aí, né? Todos os cultos têm sido bênção, está dando tudo certo, e nós vamos vencer essa pandemia em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé.
Continue a orar pela vida do presbítero irmão Begabier, que precisa de oração, pela vida da irmã Toninha, que sempre está pedindo oração. A Toninha, ela fica naquela preocupação, né? Como todos nós estamos preocupados, e os irmãos de idade ficam mais preocupados, né? Será que eu tenho corona? Será que eu não tenho? Será que eu peguei? Será que eu não peguei? Irmãos, nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso que nos protege. Eu tenho visto, assim como a irmã Giovana testemunhou aqui sobre a proteção de Deus, eu tenho visto a proteção de Deus, e graças a Deus daí a irmã fez o teste, deu negativo, graças a Deus. Acho que é a segunda vez que ela faz o teste, deu negativo, fico feliz por isso. Orar pela vida da irmãzinha, né? Também tem mais o irmão Valdinez, irmã Adriana, irmão João, irmã Luz, irmã Laura. Quem mais me ajuda, irmãos? Irmã Lúcia, né? Os nossos queridos irmãos, irmã Maria, irmão Paulo. A gente tem visitado esses irmãos, mas eu sei da ansiedade deles para estar na igreja, né, presidente Luiz? E vamos estar orando, sempre pedindo a Deus para que Deus dê saúde física a eles, amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja. E nós dizemos: se Deus é por nós, ninguém por que mais está conosco. Glória a Deus. Tem álcool gel aí?